tem uma extrema sensibilidade, ou como eu disse anteriormente, é um bebê muito quieto, muito anjinho, ele não demonstra quando a mamãe sai, não teve angústia da separação entre os 9 e 10 meses, não chora quando a mamãe sai, não fica feliz quando a mamãe volta, não estranha pessoas, vai com qualquer um, ou chora para todo mundo, tem distúrbio do sono, não dorme bem, começou em transição alimentar, foi um caos, sensorialmente não aceita nada, muito vômito. Então tem que observar a criança por inteiro, né? Atrasos sociais que a gente fala são marcantes na criança e no bebê com autismo. Olá, seja bem-vinda a mais um MyCast, a nossa comunidade da área da saúde. E hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre terapia ocupacional e integração sensorial. E para isso eu estou aqui com a Isabel Martins Bilívio, que é muita coisa, eu resumi bastante o currículo. Primeiramente, obrigada, Isabel, por sua presença, organizar um tempo na sua agenda, entre atendimentos, família, filho, e falar um pouquinho aqui dela, do currículo, bem sintetizado. Ela é terapeuta ocupacional, pós-graduada em neuropediatria, com certificado internacional em integração sensorial, sendo docente de pós-graduação e atuando também na área de reabilitação há quase 20 anos. Primeira coisa, Isabel, que eu gostaria que você contasse um pouquinho pra gente é como que você foi parar na terapia ocupacional e numa área tão restrita assim, que é mais fechadinha, que é a parte da integração sensorial. Não sei se ela é mais restrita, se ela é mais recente que as outras. Queria que você falasse um pouquinho da sua experiência mesmo. Como que você parou na terapia ocupacional? Sim, primeiramente, obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar sobre o que eu amo, né? Que depois da minha família, meu trabalho, de fato, é exponencialmente importante para mim. E quem acompanha nas redes sociais há um tempo, assim, minha trajetória na TO, sabe que eu friso muito isso, que a pessoa-chave que fez com que eu me apaixonasse pela profissão, tivesse contato com pessoas com deficiência pela primeira vez ainda tão criança, foram os meus pais, especificamente minha mãe, né? Então, eu tenho memórias assim, importantíssimas, com 6 anos, 7, de um colega com síndrome, e de uma colega também. Eu tinha 2 colegas com deficiência auditiva, importante, e eu não sei porquê, né, provavelmente uma missão de Deus, me identificava muito com eles enquanto criança. E aí, à medida que eu fui crescendo, minha mãe fazia muitas ações sociais, até hoje ainda faz, mas quando nós éramos crianças, ela nos levava nos lugares. Então, eu devia ter, me recordo exatamente, uns 10 anos, quando ela me levou pela primeira vez na Vila São Contolengo, que é uma instituição que fica em Trindade, onde lá tem os residentes que moram na instituição e alguns pacientes que vão para realizar intervenções terapêuticas. Então, é um centro muito legal. Conheço muitos colegas que atuam lá, inclusive, e assim, eu tive o primeiro contato, de fato, com pessoas com deficiência e vi um terapeuta ocupacional lá. Só que aquilo, claro, criança, ficou muito vago, assim, mas eu cresci com aquela ideia de doação, de gostar pelo altruísmo da minha mãe, pela atitude dela, né, de fazer doações, de caridade, ajudava centro espírita, ajudava igrejas católicas, diferente da religião. E eu fui me aproximando desse universo. E quando findou o 3º ano, eu finalizei o 3º ano muito jovem, que eu entrei na escola muito nova, então com 17 anos eu cheguei nos meus pais e falei, eu procurei o que é, eu assisti o Teleton, eu vi o que é terapeuta ocupacional, o Teleton era muito forte na época na TV, não tinha internet, né, não tinha TV aberta, não TV mais restrita, então todo mundo via mais ou menos a mesma coisa, só que eu via com um olhar um pouco mais maduro para essa área, mesmo tão nova. E foi isso, cheguei nos meus pais e falei, vou fazer terapia ocupacional, vi que tem na PUC, aqui em Goiânia. Meu pai nunca tinha ouvido falar. Muitas pessoas até hoje ainda confundem, porque é uma profissão relativamente nova, né? E aí minha mãe também, muito sábia, junto ao meu pai, ficou feliz quando foi ler sobre o que a profissão fazia, e eles falaram na hora. Então, nunca titubearam, nunca fizeram, não, você vai fazer isso, eu quero você médica, eu quero você advogada. Enfim, e aí eu fui assim, não caí de paraquedas, não. Foi uma profissão que me escolheu ainda bem criança, tenho certeza disso. Meio de berço, né? Exato. Interessante, você não passou na crise que a maioria das pessoas passa, né? Chegar não, fui na bem faculdade, decidida. às vezes nem saber o que quer fazer. E eu sempre gostei muito de criança, eu era aquela prima que queria cuidar dos mais novos, nasci uma criança, eu queria ficar em volta. Então, sempre gostei de pessoas, na verdade. Eu gosto de pessoas de 0 a 100 anos, mas a infância, a adolescência sempre me trazia um querer estar perto. Mas, claro, eu não tinha maturidade para saber o que de fato eu ia fazer.
né? E a gente ainda sai da faculdade sem saber. Exatamente. Né? Quanto mais a gente estuda neurologia, menos a gente sabe. A gente vê que é um buraco sem fundo mesmo e um estudo infinito. E sobre a integração sensorial, que você perguntou, quando eu me formei, eu finalizei a graduação em terapia ocupacional em junho, teve as férias de julho, eu já estava matriculada na pós de neuropediatria, porque no final, nos últimos 2 períodos da faculdade, a gente tem muita prática. E a Verusca, que foi uma professora minha, assim, querida, que provavelmente vai estar me assistindo, já ela é terapeuta ocupacional, mora em Portugal, ela foi um divisor de águas para mim dentro da neuro, porque ela era minha professora da neuro, Sabrina também, e aí eu falei, nossa, gostei dessa área. Então, eu já sabia, já saí de lá matriculada na pós, sabia o que eu queria fazer, qual que era a área específica. Isso há muitos anos atrás, né? Então, eu ainda brinco, assim, com alguns seguidores do Instagram, que eu não fui pela moda do plano de saúde, nem pela moda, entre aspas, do autismo e da relevância, né? Dos tantos de casos aí que estão sendo registrados, enfim. O que eu acho interessante... Não, você já mencionou vários tópicos aqui que eu tô doida para entrar. E você falou uma coisa que eu achei muito interessante, é que seus pais não sabiam o que era terapia ocupacional, como também muitas pessoas hoje não sabem. Sim. Então, você puder falar um pouquinho o que é terapia ocupacional? Para as pessoas que às vezes estão de casa, não têm esse conhecimento. Eu mesmo, eu fui saber, eu já era profissional da saúde, eu fui saber o que era terapia ocupacional depois de ficar sofrer um trauma e ficar com uma lesão de plexo braquial, que eu tive que fazer terapia ocupacional. Sim. Até onde eu me dei alta, entendeu? Mas, assim, por mais de anos. Mas, assim, explica para pessoas o que é realmente a terapia ocupacional. Então, a terapia ocupacional é um curso superior. Eu gostaria muito de frisar isso, porque, infelizmente, em 2024, a gente ainda encontra pessoas com uma informação rasa, achando que é um curso técnico ou uma especialização da fisioterapia ou da pedagogia, enfim. Não, é um curso de 4 anos. Se eu não me engano, algumas grades de Minas é 4 anos e meio, porque tem uma especialidade a mais de queimados da parte dermato. Nós atuamos na área de prevenção, promoção da saúde, reabilitação de todas as áreas, ortopédicas, físicas, como você passou pela reabilitação e teve conhecimento dessa área. Então, é uma profissão que antigamente chamava praxisterapia. Foi virar terapia ocupacional posteriormente, quando ela fez uma junção praticamente no mesmo Conselho Regional de Fisioterapia. Nós temos o mesmo conselho, inclusive. A gente só separou questões burocráticas, sindicatos, enfim. Mas é o mesmo conselho que a gente chama de CREFITO, né? Conselho Regional de Fisioterapia e de TO. Então, quando a gente desmembra o nome, terapia ocupacional, é uma terapia que cuida da ocupação humana. E não ao contrário que as pessoas pensam, que a gente ocupa alguém, né? Porque, infelizmente, eu ouvi um podcast de uma psiquiatra renomada esses dias falando que, nossa, sem saber, você, mãe de um menino autista, que atualmente com 30 anos, fez terapia ocupacional no seu filho quando você colocou ele para um esporte. Então, se você ocupar o indivíduo com ações cotidianas, não é terapia ocupacional. Porém, o terapeuta ocupacional é capaz e intervém nos nichos do contexto de desempenho de 0 a 100 anos. Por isso que tem os que atuam em PED, em geriatria, na parte ortopédica. Então, eu gosto muito de fazer uma analogia legal quando eu dou aula para os meus alunos, assim, que a fisioterapia, que às vezes é muito confundida, né? Hoje não mais, assim, era muito confundida antigamente. A fisioterapia, ela pega uma pepita de ouro bem bruta e ela lapida, né? Ela vai lapidando, porque ela vai cuidando do físico, né? Daquele paciente, de uma forma brilhante, como ninguém faz, do motor e tal. E de todas as outras áreas que envolvem a função física, né? Como o próprio nome diz, a fisioterapia, a terapia física. E depois que o físio pega aquela pepita bruta e vai dando uma lapidada, ele dá para o TO e o TO faz um monte de coisa com essa pepita. Então, a gente coloca no brinco, a gente coloca no cinto, a gente coloca no anel. E o que essa analogia nos traz? Que a função é toda nossa. Nós adaptamos carro, nós colocamos os pacientes aí, indiferente da idade, claro, novamente analisando o contexto de desempenho, a necessidade da idade. Nós colocamos o indivíduo no máximo de independência que ele possa estar. Então, sempre em comparativo dele com ele mesmo. A gente busca o máximo do potencial daquela criança, daquele adulto, daquele idoso, né? Então, a gente trabalha a ocupação humana. E, no meu caso, por exemplo, treinando crianças para o máximo de desempenho, né? Tentando deixá-los o mais independente possível. Claro que existem níveis, existem limites. A gente também trabalha com um carro forte muito grande, que é a adaptação. Né? Na parte como você presenciou lá com a sua terapia na parte adulta, né? De membro superior, por exemplo, órteses. Então, a gente faz órteses, a gente faz junto a fisioterapia e o técnico de ortopedia próteses. Em resumo, é deixar o ser humano
o mais próximo da independência possível, ser um ser humano com qualidade de vida, né? Dar qualidade para os dias de vida da pessoa. Nossa, eu acho muito interessante, assim, eu acho que quem não vive isso, ou não presencia isso de perto com algum familiar, não vê a importância de uma terapia ocupacional, sabe? Porque eu cheguei na terapia ocupacional com uma atrofia de braço, tipo, que os meus priminhos pequenininhos iam que era Tiranossauro Rex, que é o braço desse jeito. Falava, gente, que complicado. E a maior conquista que eu tive, assim, uma das primeiras, foi amarrar o meu próprio cabelo. Então, o dia que eu consegui, eu sentei meu pai, minha mãe, minha irmã, peguei a liguinha, fiz assim, e amarrei meu próprio cabelo, sabe? Então, assim, pra mim, aquilo ali, eu fiquei melhor do que quando eu falo assim, a pessoa compra um carro novo, fica feliz 3 meses, né? Gente, eu fiquei uns 6 meses ali mostrando pra todo mundo que eu amarrar meu cabelo. Às vezes, eu soltar meu cabelo na roupa e eu amarrar. Entendeu? Pra falar assim, eu tô com animar meu cabelo. E uma habilidade que você já tinha, né? Por exemplo, que você reconquistou. Então, a gente trabalha com conquistas, com reabilitação e habilitação também, porque existem pacientes que chegam para nós que nunca amarraram o cabelo, como as minhas crianças, por exemplo, com atrasos, dependendo do nível de disfunção diária, são crianças que não conseguem fazer esse tipo de coisa. Então, você percebeu um pouco do que várias famílias celebram, né, que são os pequenos milagres. Às vezes você quer um milagre muito grande, mas não percebe que você vive pequenos milagres todos os dias. Então, dá sentido e dá valor para uma série de coisas, né? Para uma série de detalhes. E eu tenho certeza que você passou por essa experiência. Hoje você tem uma ótica totalmente ao contrário. Quando você vê alguma pessoa, alguma criança, enfim, fazendo terapia ocupacional, você vê o sentido daquilo com um valor muito maior. E o interessante é que quando a gente está no processo, a gente não vê que está tendo uma alteração. Porque é o que você falou, são pequenos passos. Sim. Então, tinha uma coisa lá, que é aquela escadinha que fica na parede e vai com o dedinho. Primeira vez eu só consegui até o 3. Aí depois eu falava, não, semana que vem eu tenho que ir até o 4. Então, aí eu ia pro braço e subindo, sabe? Mas é tão pequenininho, mas teve um dia que subiu 3. Aí eu falei, Ringla, hoje eu tenho que comemorar, porque assim, o dia que subiu tudo, eu comecei a subir, assim, e fui refletindo, que eu falava, nossa, já tô cansada, é todo dia, passar um rolinho na parede, fazer um negócio, será que trem adianta? Aí, quando eu vi que meu braço estava lá em cima, eu falei, meu Deus, o que é isso, né? E se a pessoa não tiver essa persistência, se o profissional não tiver essa persistência também, que vira uma psicologia ali, né, também. Sim, trabalho emocional com também, a família, né? Com tudo, né? Sim. Minha mãe fala assim, mas está funcionando? Chegar para ela, eu falo, mãe, não fala isso não. E ela, porque parece que não mexe. Então, assim, é muito bonito o trabalho de vocês. Então, parabéns por isso. Obrigada. Já de antemão, principalmente sabendo que é uma vocação, né? E queria que você falasse um pouquinho sobre a parte de integração sensorial. Porque, para ser bem honesto, a única coisa que eu sei de integração sensorial é que foi inventado por uma mulher nos Estados Unidos. Que aí eu falo assim, não, é fantástico, né? Os feitos da mulher na ciência tá demais. Mas, de resto, eu sei muito pouco. Aí, se você pudesse contar um pouquinho pra gente como que é isso, como que funciona, pra quem é, a gente vai entrar. Bom, de fato, foi uma neurocientista maravilhosa, né, que se chamava Ana Dineris. Ela foi uma terapeuta ocupacional extremamente talentosa. Ela foi bem aquém do tempo, assim, inteligentíssima, estudava neurociência, pesquisa, dissertações, não é à toa que ela fez o que fez, né, e deixou esse legado maravilhoso, a integração sensorial para nós. Ela começou a estudar integração sensorial com pacientes com hemiplegia, pós-AVC e paralisia cerebral também hemisférica. E o que é isso? Pessoas que têm um hemicorpo, ou um lado do corpo com paralisia, né? Comprometendo o membro superior direito, membro superior e membro inferior, né? Um hemicorpo. Então, ela começou os estudos aí, e depois ele foi se expandindo para o público que hoje é o nosso maior beneficiário, vamos dizer assim, que é o público do espectro do autismo. Porém, existem muitos indivíduos, crianças, enfim, diferente da idade, que apresentam disfunção de integração sensorial sem estar ligado a um diagnóstico. Então, ela, se eu não me engano, em 2022 ou 2023, ela faria 100 anos, e aí, em alusão ao centenário dela, começou-se uma nova análise da avaliação que ela deixou para nós, né? Então, tem estudos aí, pessoas brilhantes aqui no Brasil, que
continuam, dão um prosseguimento, né, a esse tesouro que ela deixou para nós, que foram as avaliações e toda a tese da integração sensorial e o que ela implica. Então, basicamente, ela foi se descobrindo, né, e hoje, em resumo, ela foi estudando os órgãos do sentido, né? Então, quais as funções dos órgãos do sentido e como eles, quando estavam lesionados ou com falhas no registro, nas interpretações, de acordo com algum diagnóstico X que trazia disfunção, como esse paciente, como esse cliente se comportava com essas disfunções. E ainda assim, hoje em dia, a gente vê que está abrangendo cada vez mais, como eu disse, porque pessoas continuam com os estudos, né? O estudo continuado dela vai ser infinito, aí eu tenho certeza. Então, ela começou a analisar os nossos órgãos que comumente todo mundo conhece, que é a visão, a audição, tato, né, olfato, paladar, aqueles 5 órgãos do sentido que a gente estuda na escola, né? Aí teve um aumento aí de 2. Isso, e aí ela começou a observar, baseado na neuropediatria, os sistemas vestibular, que é nosso órgão grávido-receptor, que ele é responsável pelas nossas sensações de equilíbrio, de movimento, aquela sensação legal de descer da montanha-russa. Ele é responsável por nos dar essa sensação de gravidade mesmo, né? Inclusive, ele está muito próximo à cóclea, ao labirinto, então aquela sensação de teto preto que as pessoas brincam quando levanta, é todo esse órgão que é responsável. E o sistema proprioceptivo, que é a nossa sensação do corpo no espaço. É o quanto eu faço força, por exemplo, para escrever, aquela pessoa que pega na sua mão mais forte ou pega na sua mão mais leve, a nossa dosagem de força, né? A nossa proteção de cápsula mesmo, de ligamento, músculo. Tanto que se você colocar a propriocepção no Google, a imagem é de uma pessoa na academia, ou de uma pessoa fazendo força. Então, é a nossa sensação do corpo no espaço, nossos deslocamentos. E começaram a perceber dentro desses estudos mais aprofundados que a pessoa com disfunção de integração sensorial, especificamente a criança que tem uma imaturidade neurológica, apresenta uma disfunção nesses 2 últimos sistemas que eu citei muito alta. Então, são crianças desorganizadas aos nossos olhos. Por isso que às vezes abraça e pega com mais força. Isso, não tem noção de força, e, enfim, pula muito, sobe nas coisas. Então, tem mães que chegam para nós e falam, nossa, mas meu filho, ou ele teve atraso no desenvolvimento, porque isso também abrange uma série de outros fatores que podem trazer atraso motor, ou, nossa, ele andou com 10 meses e é incrível como ele é bom motoramente, ele sobe nas coisas, ele sobe, mas escalar também demais não é interessante, porque nós temos que ficar no solo, né? Que as coisas acontecem no chão. Então, os 2 exponentes de disfunção, eles funcionam assim, ou a criança está extremamente aversiva, não quer aquele estímulo de forma nenhuma, ou ela tem um baixo registro, não está entrando muito aquela informação, aquele registro tem uma falha, ou ela está buscando demais aquilo, que são crianças, por exemplo, que dentro do sistema oral e tátil, quando está em disfunção, põe tudo na boca. Coisas que não são comestíveis, por exemplo, né? Então, come o cabelo, come a roupa. E aí, a gente vai notando esses comportamentos que, aos olhos, principalmente da sociedade, são diferentes, né? E é o que nos traz, às vezes, um rótulo muito errôneo de crianças que são deficientes mentais, ou o termo correto que a gente usa, né, que é o deficiência cognitiva ou deficiência intelectual. E nem sempre está ligado a questões cognitivas, né? A disfunção sensorial traz uma, entre aspas, para vocês entenderem, uma estranheza no comportamento, né? Uma agitação. Ou aquele bebê que é muito anjo, né? Muito quieto, que também está errado. A criança não é muito quietinha. Ou ela está doente, ou ela não está registrando o ambiente. Então, basicamente, é um estudo, né, desse processo neurobiológico que acontece. Os nossos sistemas estarem alertas, cada um com seu receptor, como se fosse um ímã. Aqui tem um ímã, aqui tem um ímã, aqui tem um ímã, aqui tem um ímã. Nós temos ímãs, entre aspas, que são os receptores do ambiente. E que correm e fofocam para o cérebro como que está. Se está frio, põe uma blusa de frio. Se está calor, a gente melhora o ar aqui, põe uma roupa mais leve, para eu estar adequada no meu dia a dia, né? Então, eles fofocam tudo. Então, a medula tem que estar de acordo para passar para o cérebro que está doendo, ou os nossos pelinhos do braço para levantar quando está frio. É uma comunicação de uma porrada de gente. Todo mundo dá a mão, vai lá e corre para o chefe de tudo, que é o cérebro. E, especificamente no autismo, se a gente faz um exame, a gente sabe que o exame de imagem está limpo, é um cérebro que realmente não tem lesões, a não ser que tenham diagnósticos secundários ou conjugados, por exemplo, paralisia cerebral com autismo, síndromes ou lesões neurológicas com autismo. Aí nós estamos falando de outra coisa. Tem uma colega que o filho dela tem a agenesia do corpo caloso. Uhum. E aí também é associada ao autismo. A agenesia, ela tem níveis também da malformação, que é isso aí visto, assim, a gente consegue ver em exame de neuroimagem. Né? O corpo caloso, ele é uma pontezinha,
uma estrutura bem pequenininha, mas muito importante, que liga um hemisfério no outro. Então, às vezes não comunica. Aí sim a gente tem uma lesão estrutural, porque a genesia, ela tem um nível. Ela tem a ausência inteira do corpo caloso, ela só tem um pedacinho. Então, é uma criança que, se você fizer um exame, por exemplo, aí a gente já dá na neuroimagem uma explicação daquilo. No autismo não dá para ver. O autismo não. Então, o porquê que não acontece, sabe? O porquê que tem crianças que têm atraso de linguagem, né? Que não se comunicam, que não falam adequadamente, ou que são não oralizadas, né? Que nunca vão falar. Eu não gosto dessa palavra nunca, porque anula e ninguém tem a possibilidade disso, né? Mas que demoram a falar, ou que não vão conquistar essa linguagem, não vão ser oralizados, enfim. Porque existe uma falha no registro, não existe uma comunicação adequada ali no cérebro, né? Então, os sistemas, por exemplo, quando eu digo que eles recebem a informação e em um milésimo de segundo, de uma forma extremamente rápida e maravilhosa, corre para o cérebro e avisa a informação, o cérebro dá o retorno da resposta adaptativa imediata. Não acontece, ou não chega, ou chega e não consegue externalizar. Entendeu? Então, existe uma falha na comunicação, nesse caminho, na entrada ou na saída, entendeu? E aí existem multifacetas em volta do autismo. Quando a gente fala de autismo, a gente está falando de uma série de fatores. Tem graus, assim, do autismo? Tem uma classificação de tipo, se a pessoa não fala, ela está no grau tantos? Não especificamente linguagem, mas a gente entra pelos critérios diagnósticos do DSM. Então, existem critérios até o E, critério A, B, C, D, E. E é importante a gente falar isso, porque as pessoas, às vezes a gente vai falando sintomatologia de autismo, e aí algumas pessoas, claro, que não sabem, né, não é um julgamento, falam, nossa, acho que eu tenho um pouco de autismo. Isso não existe, né? Ou tem ou não tem. De fato, ou é autista, ou está dentro do espectro, ou não está dentro do espectro. Não existe estar um pouco, né? Manias, padrões, transtornos obsessivos compulsivos, TOCs, que são, hoje em dia, já considerados neurodivergências dentro do desenvolvimento humano, não são considerados autismo. Pode estar associado ou ter um quadro parecido. Né? Então, não quer dizer que toda pessoa que é organizada ou tem um padrão ou gosta de rotina vai ser autista. Isso é um dos sintomas dentro do critério. Mas existem os níveis que a gente chama de níveis de suporte. Né? Antigamente, se falava muito, e hoje em dia a gente ainda ouve, sobre autismo leve, moderado e severo. Por que a gente não usa mais essa denominação? Porque o nível de suporte 1, em momentos da vida dele, pode ser que ele não esteja leve. E, sim, ele pode ter crises desde sensoriais a comportamentais. E por ter uma função um pouco maior dentro da sociedade, ele se mistura muito. O que, de fato, ele entra em conflito com a sociedade. Às vezes, o nível de suporte 2 e 3, não. E não vai entrar com esse conflito social. Né? Então, a dificuldade que o nível de suporte 1 pode apresentar, principalmente na sociedade, são as comorbidades associadas que podem apresentar a partir da segunda infância, adolescência, que são os transtornos de ansiedade generalizada, que a gente chama de TAG, depressão, e a necessidade de uma válvula de escape importante que a gente tem que ficar de olho em relação a isso. Por exemplo, uso de droga, fármaco em excesso, bebida, enfim. Eu procurei muito sobre essa parte e eu achei tão poucas informações sobre essa classificação A, B, C, D. Pelo menos assim, em vídeos eu só vejo moderado, leve, severo. Você pode falar um pouquinho ou é assim uma coisa muito técnica? Não, eu vou tentar não ser tão técnica para a gente ser bem democrático em todo mundo que está ouvindo a gente, e que isso é importantíssimo, né? A comunidade, a sociedade que não convive com o pessoal autista ou com qualquer outra deficiência, quanto mais informação, melhor para todo mundo, né? Bom, o autista, nível de suporte 1, ele é um paciente que provavelmente é oralizado, pode ter atraso de linguagem ou não. É uma criança que simplesmente pode, inclusive, passar desapercebida e ter um diagnóstico tardio. Tem muitos adultos que têm diagnóstico autista. Depois que, hoje em dia, por exemplo, a internet traz informações. E aí, às vezes, olha, eu acho que eu tenho isso. Eu tenho um pouco disso. E aí vai começando a se identificar com sintomas, justamente porque na infância ou foi confundido um diagnóstico diferencial com TDAH, ou simplesmente passou de esquisito, né? De antissocial, porque aí os nomes são infinitos, né? Para pessoa que não tem direito de ser diferente, né? Imagina. Então, o nível de suporte 1 é aquele indivíduo que vai ser oralizado, vai se comunicar, pode ter uma dificuldade na pragmática, na semântica, que são conjugações verbais, né? A localização dos conectivos, às vezes falar como o Yoda, por exemplo, né? Falar o verbo antes do substantivo, ter uma dificuldade nessa parte de interpretação de texto, mais a literalidade, não entender sarcasmo, piada, ser um pouco inocente em algumas áreas. Lembrando que, claro, se a gente fala de espectro, ele é amplo, né? E tem uma variabilidade muito grande mesmo dentro do mesmo nível.
O nível de suporte 2, ele também vai ser um pouco mais funcional, mas, como o próprio nome diz, vai precisar de mais suporte. Pode ser, por exemplo, que a linguagem não seja tão pré-estabelecida, não seja tão boa na fluência. O nível de compreensão de comandos é bem diferente do nível de externalizar. Então, eu posso estar entendendo tudo, até se eu não for oralizado, mas não conseguir falar. Por isso que a gente tem os comunicadores hoje em dia. Precisar de um pouco mais, por exemplo, de intervenções terapêuticas, mais cargas horárias. Geralmente, nível 2, suporte 3, são diagnosticados de forma mais precoce, porque os sintomas estão mais escancarados, vamos dizer assim. É como se preenchesse todos os sintomas ainda bem novinho. Você falou, temos mais comunicadores. O que é isso? Tá, o comunicador, por exemplo, o nível 3 de suporte, é um paciente que vai ter muito mais comprometimento. Então, ele vai precisar de muitas cargas horárias terapêuticas, como o próprio nome novamente traz, mais suporte. Pode ser que tenha déficits associados diversos e, geralmente, não é oralizado. Mas isso não eu gostaria que fosse bem claro, assim, que não é uma determinante. Eu tenho pacientes nível de suporte 3 que falam, mas falam com muita dificuldade, estão caminhando ainda dentro desse processo de linguagem. Comunicadores, hoje em dia, que a gente chama de CAA, é a comunicação alternativa aumentativa. O mais utilizado hoje em dia é o POD, que está contido dentro de um tablet, por exemplo, que é um comunicador de alta tecnologia. Nós podemos iniciar com pastas, boards, que a fonoaudiologia faz isso muito bem, e depois vai passando para o comunicador, onde a inteligência artificial sai a voz da criança. Minha amiga faz com... É muito interessante, na sala, ela colocou como se fosse um velcro, e aí ela tem vários símbolos de desenho, porque o filho dela realmente não comunica nada assim oralmente, né? Aí, e é dificuldade motora, né? Aí ele pega, mas ele vai, pega o carro, e ele cola na parede, ele pega a árvore e coloca. Ele cai no parque. Entendeu? E é assim que é a comunicação dele. Perfeito. Antigamente usava-se muito o PECS, que inclusive eu fiz a formação porque, claro, não tinha os tablets antigamente, né? Nós não tínhamos um facilitador assim, de alta tecnologia, a gente tinha uns boards que pareciam um Nintendo Wii, mas que a tecnologia era muito baixa, então o acesso infinitamente caro. E mesmo, lembrando aqui que a pessoa com deficiência tem direito a uma série de benefícios, inclusive parcelamentos infinitos para comprar uma série de coisas, mas nós não tínhamos tanto acesso assim a comunicadores de tecnologia, claro, porque não tinha os tablets a nosso favor, que hoje em dia, nossa, é um divisor de águas em relação à comunicação. E é importante falar também dentro do nível de suporte que esses níveis podem migrar de maior, no caso do 3 para o 2 ou do 2 para o 1. Então, crianças bem trabalhadas de forma precoce, especificamente estimulação precoce aí antes dos 24 meses, nós conseguimos, assim, resultados brilhantes e realmente uma criança que pode vir a migrar de um nível de suporte para outro. Então, tem 1, 2, 3, tem outros também? São esses 3? Atualmente só, né? Dentro do DSM, onde a gente segue o manual, né? Existem esses 3 níveis de suporte. Existe um estudo muito raso ainda, nada, né? Quero deixar bem claro que isso não é uma afirmação, que alguns estudos trazem, infelizmente nenhum nacional, de um autismo profundo, que seria talvez um nível de suporte 4, mas isso não tem determinação, então, atualmente, só até o nível 3 de suporte. Entendi. Isabel, você falou assim, quanto mais precoce, melhor o prognóstico, né? Sim. E em relação aos pais, eu vejo assim que, pelo menos experiência dos meus poucos anos de vida ainda, mas não tão poucos assim, que às vezes tem uma resistência nesse primeiro ano, sabe? De falar assim, não, ele é assim mesmo, é o normal dele. Então, tem algum sinal, assim, que você fala assim, gente, não posso garantir, mas quando aparece mais ou menos isso associado, é um sinal de alerta para talvez procurar um médico. Existe alguma coisa, assim, mais característica? Existe. Eu não sei se vocês acompanharam as últimas polêmicas dos últimos dias, mas eu acho interessante trazer isso porque é um tema extremamente relevante, inclusive vocês estão de parabéns de abordar isso, para o podcast de vocês, inclusive, ficar o mais atual possível. Nós temos uma caderneta da infância, né? A caderneta vacinal, que indiferente se é SUS, se é privado, a criança nasceu, ela tem essa caderneta. Onde mensalmente, dentro da puericultura, né, do follow-up que aquele médico faz ali, principalmente no primeiro ano de vida do bebê, até aí os 2 aninhos, vai se acompanhando mensalmente. Perímetro cefálico, crescimento, peso, e o pediatra que vai vendo isso. Aquela consulta de quem é mãe aí tá assistindo a gente sabe que uma vez ao mês leva. E os pediatras que fazem esse acompanhamento. Dentro dessa cadernetinha, nós temos 6 edições dela.
A última edição dela, nós estamos agora entrando na 6ª edição, agora em 2024. A partir todas as carteirinhas, as cadernetas vacinais de acompanhamento infantil, de 2016 para frente, a partir de 2017, tinha uma lei que instituía uma avaliação que chama MCHET. E o MCHET é uma triagem fidedigna, muito legal, que levanta um nível de alerta em relação ao atraso no neurodesenvolvimento. Não somente autismo, mas os apontamentos do MCHET praticamente todos trazem nível de alerta para autismo. Por quê? Porque não vai fechar o diagnóstico, mas já leva, hoje em dia já fecha, bem precocemente. Mas os níveis de alerta são o que a gente chama de red flags, são bandeiras vermelhas para o pediatra, aplicando aquela triagem, não só o pediatra, tá? Qualquer profissional da saúde aplica o MCHET, mas contendo dentro da caderneta, mensalmente, não está só observando aquela criança que só tá pesando e vendo se cresceu, pesando, vendo se cresceu, porque isso é extremamente automático dentro da pediatria, né? E a própria residente de pediatria mudou muito a ótica em relação à análise do atraso no neurodesenvolvimento, que não acontecia aí há 3, 4 anos atrás. E, infelizmente, a gente teve a triste notícia que a 6ª edição removeu o MCHET da triagem. Não tenho ideia do porquê, né? Se isso envolve cunho político, se isso envolve uma rixa, porque a última edição era de um partido X e essa 6ª edição é de um outro partido. Eu não tenho ideia do que seja, nem quero, porque eu não me meto nessa briga maluca que racha nosso país ao meio, mas minha preocupação é só com a infância mesmo e com a promoção da saúde e a preconização desses diagnósticos. E é o que não está acontecendo. Não vai acontecer, aliás, mas junto a isso, o SUS emitiu uma nota de que o autismo seria diagnosticado após os 3 anos. E a galera da saúde pulou dessa altura. E foi tão importante esse movimento que em menos de, acho que não deu 48 horas, o SUS tirou a postagem, fez uma errata e colocou que os níveis de alerta eles são desde os primeiros meses de vida. Então, foi um movimento que, se a gente não fosse na internet, brigar por isso no Instagram e marcar a ministra da Saúde, marcar a presidente, marcar o SUS, a gente provavelmente não conseguiria isso. A caderneta ainda não foi revisada, mas a gente está batalhando para isso, para que esse absurdo não aconteça, o MCHET volte para a triagem. Justamente porque eu que estou há 20 anos de atuação, chegavam crianças com autismo para mim com 10 anos. 7, 6. Infelizmente, ainda chegam diagnósticos tardios. Quando a gente fala de diagnóstico precoce, ele é precoce mesmo, é antes dos 3 anos. E é extremamente importante que isso seja falado aqui, porque nós temos uma poda neural, que é como se fosse um limpa de neurônios. Aí, depois dos 15 meses, mais ou menos, entre os 15 e 24 meses, onde muitas famílias nos trazem, nossa, meu filho teve o desenvolvimento perfeito. E depois ele regrediu. O autismo sempre esteve ali, porém imperceptível, que eram sinais leves. Quando acontece a apoptose neural, que é essa poda neural, a criança perde tudo. Então, são os autismos regressivos e que são extremamente importantes se não intervistos precocemente. Então, se a gente tira a triagem precoce, a gente não acompanha, por exemplo, a apoptose neural, que é essa parte aí, ó, até os 2 aninhos, próximo aos 2 anos, que todo mundo passou. Você teve essa poda, eu tive, só que como não tinha um pré-requisito para o espectro, nós não tivemos regressão. Então, são pais que emocionalmente têm muita dificuldade de lidar, porque tem vídeos das crianças e falando, já chamando, olhando pelo nome, de repente, são pais que trazem, assim, e eu super acolho, que trazem emocionalmente, assim, uma estabilidade muito grande, que falam, o autismo roubou meu filho de mim, porque ele olhava para mim, ele falava, e de repente roubou e me deixou outra criança aqui em casa. Esse não é o fulano, ele é um bebê que eu tenho vídeos aqui, ó, eu tenho criança de 11 anos que até hoje o pai tem vídeo dela falando. Vídeo dela atendendo o telefone, dando função ao brinquedo. Então, é muito triste a regressão que acontece. Se a gente intervém precocemente, a gente consegue brilhantes resultados. Né? Então, não só no autismo regressivo. Agora, quando você traz, na sua pergunta, que os pais têm dificuldade, às vezes, de ver a questão precoce, tem quando não há essa poda neural, que é discrepante. Não, peraí, dormiu de um jeito, acordou de outro, mais ou menos assim. Quando não há poda neural, que a criança vem apresentando sutilezas dentro dos atrasos, isso pode passar desapercebido e mais difícil ainda de a gente convencer essa família de que precisa de uma intervenção precoce. A internet, ela é um esgoto, eu sei, tem uma série de coisas ruins, mas de forma positiva trouxe informações, onde a família não precisa daquela hierarquia antiga, de ter que passar primeiro que o pediatra viu alguma coisa mensal, aí depois passar para um neuro, aí conseguiu a vaga do neuro, chegar na equipe multi, na TO, na psico, na físio, na fono, enfim. Hoje em dia a mãe bate um olho num podcast desse aqui, na casa dela, fala, amanhã eu estou procurando a TO, amanhã eu estou procurando a fono. Isso é muito interessante que você falou, porque às vezes as pessoas acham muito que qualquer outra equipe
multidisciplinar, qualquer outra área de atuação precisa ser encaminhada pelo médico e não que é porta de entrada. Você Exatamente. pode ir direto numa terapeuta ocupacional e levar seu filho. Com certeza. Mas as pessoas acham que tem que ir para o pediatra ver e fazer esse encaminhamento. E a gente sabe, como todas as profissões, tem sempre um profissional que tem um olhar mais direcionado para uma área. Às vezes vai passar desapercebido por aquele profissional, por diversas formas. Sim. Às vezes até pelo falta de interesse, né? Às vezes por não ter tanto conhecimento na área, nunca ter acompanhado também. Então, os pais estão ali com os filhos nos primeiros anos de vida um tempo muito grande. Eles conseguem perceber essa parte que você falou, né? Exatamente. Essa regressão. E aí eles podem diretamente, até para ajudar na parte do diagnóstico também, falar assim, olha, eu levei meu filho na terapeuta ocupacional, ela falou algumas coisas sobre como está hoje ele. Enfim, para trocar uma ideia, ajudar a fechar mais esse diagnóstico, Exato. né? Não, e quando você pergunta sobre sintomas específicos, a gente tem que ficar de olho em uma tríade, na verdade, não somente um. Né? Quando eu falo tríade, são tripés em relação a questões funcionais, sociais e sensório-motoras. Quando traz sensório-motoras, a criança está aprendendo, por exemplo, os primeiros passos, né? Teve atraso motor? Não é uma regra. Algumas crianças com autismo têm, algumas não. Tem uma extrema sensibilidade, ou como eu disse anteriormente, é um bebê muito quieto, muito anjinho. Ele não demonstra quando a mamãe sai, não teve angústia da separação entre os 9 e 10 meses, não chora quando a mamãe sai, não fica feliz quando a mamãe volta, não estranha pessoas, vai com qualquer um, ou chora para todo mundo. Tem distúrbio do sono, não dorme bem, começou em transição alimentar, foi um caos. Sensorialmente não aceita nada, muito vômito. Então tem que observar a criança por inteiro, né? Atrasos sociais que a gente fala são marcantes na criança e no bebê com autismo, principalmente no bebê com autismo. Os gestos sociais têm consistência, eles existem ou não existem. O que são gestos sociais? Aquelas gracinhas de bebê, mandar beijinho, dar tchau. Não é toda hora que a criança vai fazer o que a gente pede. E a gente sabe que é muito lindinho quando eles começam a fazer gestos sociais, a gente quer que o mundo veja. Manda beijo para sua avó, faz aquilo. E a mãe às vezes passa de mentirosa que a criança não faz. Pode ter vezes que a criança não quer fazer, mas ela tem que atender entre 60% a 80% das vezes que o adulto solicita, porque a reciprocidade social acontece assim. O bebê gosta que todo mundo bate palma porque ele fez uma dancinha, ou porque ele deu uma piscadinha com os olhos. Então, o bebê gosta disso. Ele gosta do retorno recíproco da social, principalmente da mãe, do pai ou de quem convive familiar, né? Do sorriso de volta, e entender que ele fez alguma coisa e ele teve reforço positivo. E aí ele vai fazer de novo, ele vai fazer de novo. Ah, mas meu bebê dá tchau, mas ele dá tchau assim, ele deu tchau tem um mês e não deu mais. Então não tem consistência. Então não é executar uma vez e não ter consistência. Todos os dias a gente dá bom dia. Todos os dias a gente treina a linguagem. Todos os dias a gente tem gestos sociais. Porque viver em comunidade é assim. É você ser recíproco, é você responder quando alguém fala com você, você olhar no olho, né? Então, mas meu filho olha no olho, mas ele tem consistência, tem sustentação ocular, a postura ocular é legal. Ele olha, mas ele já desvia, já olha para outra coisa. Como é a atenção? Mas nós também desconectamos muito dos filhos, porque a gente também está no eletrônico demais. Né? Então, muitas vezes os pais não estão observando muito bem. É verdade. Você falou que é uma tríade. A social. E quais são as outras duas? Sensório-motor. Sensório-motor. Que envolve sensorial e atrasos, se tiver motor, e de comunicação. E comunicação. Linguagem. Então, são os três... Acho que seriam os 3 pilares, assim, se fosse para subir um alerta. Claro que podem apresentar outras coisas, que a gente chama de comorbidade, mas eu acho que esses são os 3 pontos principais para olhar. Não quero que ninguém saia olhando o bebê preocupado, com neura, procurando autismo. Mas, enfim, é muito melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Né? E é interessante que você falou que, às vezes, as pessoas falam assim, eu acho que eu tenho um pouco. E... a gente também tem variação de personalidade. A gente varia, né? Por exemplo, tem algumas coisas que eu olho, assim, do espectro todo autista, que eu falo, nossa, isso aqui eu tenho. Mas eu, tenho só isso. Entendi. Então, assim, isso também acontece ou qualquer sinal, as pessoas adultas podem achar que tem um autismo tardio? Existe muita confusão, né? Eu vejo muitas pessoas que se intitulam autistas e... se fosse para eu fazer uma avaliação, eu bateria o olho e falo, não é. Mas é claro que a gente não pode ser invasivo ao ponto de achar que entende 100% da vida do outro entre 4 paredes. Mas, sim, pode acontecer um diagnóstico diferencial ou simplesmente outras neurodivergências, como, por exemplo, o déficit de atenção. Existem situações, sim, de personalidade, de comportamento, que podem ser similares a um dos critérios diagnósticos, mas não todos eles, né? Então,
qualquer alteração sensorial, vamos dar o exemplo do filho da Giovanni Bach lá, o Bless, ele não tem autismo, ele não tem nenhum diagnóstico ligado neurologicamente a alguma disfunção, mas ele tem transtorno de processamento, que atualmente a gente chama de DIS, que é a disfunção de integração sensorial, a gente não usa mais TPS. Então, ele tem a disfunção de integração, mas ele não tem ligado a nenhum outro componente. Mas se a gente vê uma criança com muita disfunção, já acha que é. Então, toda criança com seletividade alimentar vai ter... Nossa, então vou investigar autismo. Não, a gente tem que respirar fundo e imaginar que tem que ter critérios diagnósticos todos completos dentro de uma pontuação, vamos dizer assim, né, para descarte ou para inserir dentro do diagnóstico. Então, existem crianças que são mais seletivas. Nós, falando aqui, já que a temática é sensorial, eu posso ser mais sensível sensorialmente. A minha mãe, ela arranca todas as etiquetas da roupa. Ela não gosta de etiqueta. Eu sou um pouco agoniada com algumas coisas. Mas essa agonia não é um transtorno. Só vira transtorno quando impacta diretamente nas suas funções contextuais diárias e que vira uma barreira social, de lazer, de aprendizagens novas. Isso sim é uma barreira, isso sim tem que ter intervenção. Só sensibilidade sensorial? Não. Já chegaram, por exemplo, uma psicóloga uma vez me encaminhou uma criança X, claro, eu não vou falar se é menino, se é menina, idade, porque eu não quero expor, mas que estava com um comportamento similar a disfunções de integração, sobre roupa, sobre estar em locais, ambientes com barulhos, enfim. E quando foi fazer uma investigação mais precisa, o psicólogo descobriu um abuso sexual, que fez a criança se comportar com automutilação, querer pôr uma roupa comprida o tempo todo, e a mãe achava que era uma disfunção, por exemplo, do sistema tátil. Então, claro que eu dei um exemplo extremamente discrepante, que não é a realidade nossa dentro da TO, tanto que eu falei, não tem que estar comigo, tem que ir para a psicologia, tem que fazer, enfim, uma série de outras intervenções que não a minha, mas que podem acontecer esse tipo de coisa. A gente tem que tomar muito cuidado com essa exacerbação de achismos, porque o hiperdiagnóstico, quando de fato não é diagnóstico, dificulta para quem de fato precisa. Então, se a gente luta por política pública, aí tem esse excesso de diagnóstico, esse excesso de registros, isso pode dificultar um pouco, de fato, quem precisa, e principalmente quem é menos favorecido. Porque aqui a gente está falando, por exemplo, de um médico muito bom, e que vai ver a caderneta, vai aplicar o MChat, famílias que têm condições de ter aí uma cultura e um acesso a um plano de saúde ou mesmo a um sistema privado. Mas eu trabalhei 11 anos dentro do hospital, que é 100% SUS, e a realidade da classe C é bem diferente. Né? Então, nós estamos falando de pessoas que não têm cultura, que não têm tempo, ou de uma doméstica que tem um filho e que fica com a vizinha que não tem cultura também para olhar se a criança está com atraso. Então, infelizmente, nós ainda temos a população que utiliza o Sistema Único de Saúde que tem menos informações e que chegam ainda a diagnósticos tardios. E o interessante que você falou, que às vezes tem um excesso de diagnóstico e isso atrapalha as pessoas que realmente precisam daquele tratamento e também não resolve o caso dessa pessoa. Exato. Porque essa pessoa aí que você mencionou, esse paciente, precisa de um outro tipo de tratamento que poderia estar tentando forçar ele a uma terapia ocupacional, a alguma coisa que não ia resolver a causa, né? Então, a importância de um correto diagnóstico. Sim. E como que uma pessoa que, às vezes, não tem tanto acesso à informação, onde que ela começa a procurar para que o filho dela, para ela mesma, para saber como que eu acho, quem é o profissional que vai me dar o diagnóstico sobre o autismo? Bom, o profissional que fecha o diagnóstico hoje em dia, na verdade, hoje em dia não, todo profissional da saúde pode levantar essa bola, mas quem lauda é o neuropediatra, pediatra, psiquiatra infantil. Existe já muitos laudos que o psicólogo, por exemplo, dá, né? O neuropsicólogo dá também, mas, de fato, nós precisamos ter o laudo médico até para a família correr atrás de intervenções de plano de saúde, precisa do laudo médico. Então, a gente já precisa ainda não seguir primariamente essa hierarquia. Por exemplo, chega para mim, mas nunca foi no médico. Mas muitos pacientes chegam para mim hoje em dia pela rede social, porque eu sou muito falante e eu gosto muito de disseminar informação, porque eu acho que isso liberta. E libertou. Várias mães chegaram a mim, nossa, eu vi o que você falou e eu acho que meu filho tem isso. E aí, já passou no neuro? Não. E aí eu falo, olha, eu vejo aqui alguns sinais, mas você precisa passar pelo neuro. Então, várias vezes eu fui a portadora desse primeiro alerta triste, tenso, dentro de uma perspectiva ali de uma esperança, de um bebezinho ali com os pais. E aí eu faço o caminho reverso de me indicar para outros colegas ou para
pro médico. E é interessante. Multidisciplinar, né? Cada um ajuda a fechar o diagnóstico. Com certeza. Porque a avaliação da psico, obviamente, eu não faço. E ela contribui muito para a parte do comportamento e para uma série de funções. Eu costumo dizer que, assim, paciente autista que vem para mim que não tem psico, eu nem pego o caso, porque a gente precisa muito dessa junção. Ninguém é tão maravilhoso assim, tão poderoso assim, quem dera, se fosse para sanar todos os déficits que uma criança autista tem sozinho, né? Tem que ser uma junção. Se está na idade escolar, um alinhamento escolar. É escola, família e terapia. Não tem muito segredo, e é interessante a gente trazer isso também, que ofertas mirabolantes do mercado tem gente para tudo, né? Que quer ganhar dinheiro quando vê que existe um efeito de manada ou uma superpopulação de um diagnóstico X. É o que a gente acontece com o autismo e isso virou um mercado. E tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Então, a gente tem que alertar muitas famílias em relação a isso. Não existe uma cura, não existe tratamentos mirabolantes. Tem muita criança que sofre, inclusive, com tentativas de tratamentos alternativos. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa oferta. É muito ilusória que acontece com as famílias. Isso é muito cruel e perigoso, porque a criança passa o tempo, não tem intervenção adequada, podendo melhorar aí, não vai ter, né, uma intervenção legal. Isso faz com que frustre demais as famílias, e o emocional das famílias são muito abalados com o diagnóstico, né? Não se fala muito, mas os índices, por exemplo, de suicídio, depressão com mães, pais, famílias, principalmente mães de crianças dentro do espectro, é altíssimo. É altíssimo, sabe? Então, você não acha cuidador, amigo afasta, família afasta, é uma maternidade solitária, é um dia a dia solitário, é uma professora que a gente vê tantos casos aí, ó, principalmente das crianças não oralizadas que não contam para a mãe que está sendo lesionado, machucado, enfim, são crianças que são, infelizmente, casos aí de crianças que são machucadas. A gente viu essa semana, né? Um menino de 13 anos que faleceu após um bullying, né? Porque ele foi machucado na escola, com vergonha de contar para o pai, que foi um bullying, que os amigos bateram, e ele falou que caiu. Quando ele começou a sentir dor, que ele trouxe para o pai, já estava com a perfuração pulmonar por uma costela que quebrou. E ele faleceu também por uma negligência de assistência à saúde, né? No posto da UPA de Santos, se eu não me engano. Isso tem o quê? Foi ontem. O sepultamento foi ontem. Então, nós estamos falando, assim, de algo ainda recente, né? E triste, que é a falta de assistência escolar. Então, são tantos polos de preocupação que essa família tem, e que, de fato, que a informação faz com que a sociedade contribua. Porque o difícil não é nem viver com a deficiência em si, é viver na sociedade. É a sociedade. Assim, o menor problema, assim, acaba sendo a criança ou a pessoa dentro do espectro, né? Eu acho que a preocupação dos pais um colega minha, a gente conversou sobre isso, ela falou assim, minha preocupação é quando eu não estiver. Exatamente. Então, é muito interessante essa parte. A gente tem um filho que já tem medo disso, né? Eu tenho 2 crianças típicas e eu morro de medo de não conseguir empurrar eles para o mar, igual a tartaruguinha vai, assim, no início da vida, sem eu estar aqui. Eu tenho um esposo extremamente competente, ele é pai, mas o coração de mãe, ele é diferente, saiu da gente, é um pedaço nosso, né? Então, dói neles, dói na gente 2 vezes. Então, é muito complicado, assim, esse medo do futuro ronda toda mãe, principalmente uma mãe de uma criança com deficiência, indiferente de qual diagnóstico seja, né? Então, sabe que a sociedade não acolhe. E aí, uma mãe vê uma situação dessa, um menino que faleceu após um bullying, e o medo da mãe mandar o menino segunda-feira para a escola? Não, uma negligência, falou do poçal, uma negligência completa ali. É tudo. De tudo, sistema educacional. É uma criança que merece a nossa oração para a família e o perdão de todo mundo por ter errado com ele de diversas maneiras, sabe? É um ocultismo diverso, assim, social, de escolar, é um acolhimento que não existe, é um acolhimento que às vezes só existe na internet, só existe na tese, né? É uma lei de inclusão escolar que existe há anos e que ela não é cumprida, desde de uma negativa a uma matrícula, né? Há uma professora, por exemplo, que não acolhe, porque a inclusão não é matrícula, não é deixar lá quietinho. Quantas escolas eu chego sem avisar e a criança nem está na sala de aula? Então, são casos muito diversos. E nessa parte pública é tão interessante que, às vezes, tem crianças dentro do espectro e, às vezes, tem só um professor e não tem nem o professor de apoio. Então, por exemplo, eu conheço uma pessoa que dá aula em rede pública, não vou falar o nome para não queimar, dá aula em rede pública e é um homem. E aí ele fala assim, é tão complicado porque, assim, eu não levo criança no banheiro. Então, assim, eu não acompanho. Então, às vezes o menino cai no banheiro. E isso eu estou falando de 6 anos de idade.
Mas o professor de apoio não veio. Não tem ninguém para ir. Tem 30 meninos na sala de aula. Então, e eu não posso deixar ele sozinho. Aí meu dia acaba, porque eu não posso fechar os outros, aí eu vou pro corredor, começo a gritar pro professor da sala que tem menino maior, para ver se ele sai, para chamar a diretora para acompanhar. Imagina ter uma criança com deficiência nessa turma de 30 anos. Não, tinha 2 meninos. Olha aí ele falou assim, é complicado, assim. E o professor fica com ele é o pé professor de educação atado. física, ele falou assim, tem dia que eu falo assim, não dá. O professor fica limitado com os recursos, principalmente do sistema público. E olha que tem muita escola pública que está dando um show na escola privada. Porque a inclusão ela só acontece pelas pessoas, não é nem pelo espaço físico. Eu tenho casos de sucesso na escola e na mesma escola insucesso porque mudou a professora. Aquela professora que era dedicada saiu e entrou uma que não está nem aí. Então, depende das pessoas, não é do espaço físico, não é a escola mais linda, mais cara. É, de fato, pessoas que têm interesse, são abertas à fusão da equipe junto à escola e que querem fazer dar certo. É o que você começou falando, né? É uma vocação. Né? Se a pessoa está ali por essa questão 100% monetária, porque é a única oportunidade que eu tenho de trabalho na vida, infelizmente ela vai entregar algo a menos. Né? Mas é o que acontece hoje com o plano de saúde. Né? Não com um específico, com vários. Muitos planos, eles ficam limitando, restringindo terapias e a família tem que ficar nessa luta incansável, já não basta todo o resto que vem junto com o diagnóstico. Né, ficar lutando incansavelmente pelo plano, isso que eu não vou nem entrar no sistema de saúde, né, que já é ainda mais punk ainda. E ainda assim, credenciam algumas clínicas, tem gente credenciadas maravilhosas, mas algumas clínicas simplesmente credenciam pessoas que só querem ir pela grana e que fazem um desserviço completo. E se a família não tem cultura para cobrar, não tem outra alternativa para lutar, que não aquela, ou é aquela ou é nada, a família acaba ficando aí num serviço mais raso mesmo, que tem menos oferta aí de melhora para esse quadro. Agora, eu queria muito ressaltar aqui que dentro do Sistema Único de Saúde, que foi a instituição que eu trabalhei por 11 anos, que é o CRER, a doutora Nise Portela, que é a esposa do doutor Hélio Vanderlinder, aqui em Goiânia, faz um trabalho excelente com o TEA Agir. E que, para quem está assistindo a gente aqui, é uma oferta da rede pública de excelência para o autismo. Então, hoje eles têm esse projeto maravilhoso, recentemente abriu uma Aparecida, que é uma oferta para as famílias que não têm plano de saúde, que estão dentro do sistema único, que precisa de algo aí gratuito, e é de excelência, assim, a contribuição que eles fazem para essas famílias que não têm condição de procurar um plano de saúde, que não têm condição de um atendimento privado, é um serviço maravilhoso, assim, que vale ressaltar, assim, o quanto eles estão fazendo diferença. E a gente sabe, assim, que a gente não consegue abraçar todo mundo, porque o volume é muito grande. Sim. Né? Mas que as pessoas que estão sendo beneficiadas ali estão tendo um acesso muito legal à intervenção. Legal. Sobre a parte de integração, como que funciona um pouquinho em relação aos sentidos? Eu como fiz terapia ocupacional, depois pensando na temática de integração sensorial, acho que eu fiz algo parecido no tato, porque como eu tenho a lesão de plexo, eu odeio que encosta no meu braço. Ficou sensível? Ficou. Então, assim, eu sinto, sabe quando você, na época da pandemia, você passava álcool em gel? Aí você passa o dia inteiro na rua e aquela camada sobre camada e camada de álcool em gel e parece que tem alguma uma coisa espessa cobrindo. Os meus dedos são desse jeito. Então, quando a pessoa toca, aí parece que aumenta uma camada. Entendi. E quando vai na parte mais de antebraço, eu sinto uma árvore pegando fogo. Então, assim, tem gente que às vezes eu tô conversando com as pessoas, a pessoa vai passando a mão no meu braço, eu só fico assim, solta meu braço, solta meu braço. Até o momento que eu falo assim, aí pega o outro. Eu tenho certeza que você nem lembra o assunto que estão falando com você. Não, eu não sei. Porque seu foco fica... Porque o distúrbio sensorial, ele é assim, ele tira a atenção da criança, por exemplo. Você fica com um alerta tão alto para fuga que você não consegue concentrar no que estão conversando com você. Eu não ouço. Eu fico só pensando assim, tira a mão do meu braço, tira a mão do meu braço. Aí eu fico olhando pra pessoa, tira a mão do meu braço. Aí quando são amigos, assim, eu só pego o braço e falo assim, olha, deixa aqui. Por quê? Pega outro. Tipo, não fica encostando nisso. Pra que conversar pegando, né? Não precisa pegar. Também. Eu não vou pegar. Pega do esquerdo. Assim, o direito você não mexe. Mas agora imagina, você trouxe uma situação que... muito rica, porque muitas crianças não conseguem descrever com esses detalhes o que é uma disfunção sensorial, sabe? De estar uma camada espessa na ponta dos dedos, de sentir queimar. Tem crianças que não conseguem. Alguns pacientes meus oralizados, eles falam muito sobre como sentem, assim,
nas questões sensoriais, sabe? Mas isso tudo que você descreveu, por mais que a sua lesão traz um núcleo central em relação à questão de trato de nervo, né? É um núcleo periférico diferente das disfunções sensoriais, que são registros, mas a sensação de disfunção pode ser similar de algumas crianças. Mas você imagina isso no corpo todo. Porque a criança autista que tem disfunção tátil, ela tem no corpo todo. Tá? Então, ela fica arrancando a roupa. E as pessoas pensam, credo, muita educação, arrancando a roupa na frente das pessoas, porque isso socialmente é muito inaceitável. Mas ninguém sabe o que é sentir a roupa de forma tão agoniante que quer tirar. E aí, se eu sou imaturo, se eu tenho outros fatores que me trazem esse comportamento disruptivo, disfuncional, eu vou entrar em crise. E a gente tem que evitar a criança escalar na crise, que a gente fala que quando ele escalona, ele chega num limite, acabou. Aí, quanto mais crise, menos cognitivo. O potencial de atenção tá baixo, a cognição tá lá no pé. E aí eu explodo, eu fico cego, surdo e mudo de raiva, eu arranco a roupa, eu bato, eu mordo. Eu vou tentar protestar, principalmente se eu não sei falar. Então é como se fosse um cárcere mesmo. Eu tô preso nesse corpo, ninguém tá me entendendo. Pelo amor de Deus, eu vou gritar, eu vou explodir, eu vou morder quem estiver perto de mim. Mas eu queria deixar isso tão claro, crianças autistas são muito mal rotuladas, não são agressivas. Eu posso ter picos de agressividade, mas eu não sou uma pessoa agressiva, porque senão isso faz com que as mães de crianças típicas que têm um amiguinho na escola que está vendo a gente agora, falam assim, nossa, um menino autista na sala do meu filho, eu vou tirar ele lá, vai bater no meu filho. Isso é uma interpretação muito errada, sabe? Existe uma dificuldade de comunicar. E todo comportamento disruptivo tem um potencial de comunicação. A gente tem que entender por que está fazendo aquilo. Isso é tão importante, sabe, o que você falou, que não deixar escalonar. Sim. É porque, assim, se está encostando e fica pouco tempo, a gente vai aguentando. Agora, imagina uma criança. Só por ser criança. E isso no corpo todo. Então, se os professores, a equipe que está o dia inteiro, não tem essa sensibilidade e entender isso, tem alguma coisa acontecendo, vamos tirar desse ambiente. Vamos evitar, vamos redirecionar ele para outra coisa. Essa sensibilidade que falta, entendeu? Que vai deixando a criança até o extremo. E eu repito, principalmente os que não sabem falar. Eu não digo, quando eu digo não sabem falar, não é que não falam nada. Às vezes fala, mas não sabe falar com detalhes o que está sentindo. Entendeu? Está oralizado, mas ainda não tem a riqueza de diálogo suficiente para falar, eu estou sentindo muito mal de me encostar. Isso aqui está me incomodando, esse barulho da sala está me incomodando. Os meus pacientes mais velhos, que eu adoro a fase adolescente adulto do autismo, eles conseguem trazer isso com mais riqueza, principalmente no nível suporte 1. Tá? Então, assim, eu tenho um paciente que está com esse nível de suporte que teve uma crise na escola, na semana atrasada. E ele simplesmente correu e fugiu da escola. Porque era tava um barulho muito grande no ginásio. E aí, não querendo ajudar, todo mundo juntou em cima. E aí, aí ficou pegando, ó. Aí ele pegou e correu. Então, assim, inclusive eu perguntei, cheguei até a postar sobre isso, que eu achei muito interessante que ele me trouxe. Eu falei assim, o que você sentiu na hora da crise? Ele, não quero falar. Eu falei, você quer escrever? Quero. Ele foi escreveu. Na hora da crise, a gente não sente nada e, ao mesmo tempo, sente tudo. Eu acho que o não sente nada é o não estou ouvindo nada de fora, mas por dentro tem tudo vindo para fora, como se fosse um vômito. É como se fosse aquela coisa que você não consegue pôr para fora. Agora, vindo na perspectiva da criança. A criança tem filtro. O controle inibitório ele é estabelecido após os 10 anos. O que é controle inibitório? Vergonha, pudor, saber me portar socialmente. Isso eu estou falando de criança típica. A criança atípica, ela tem mais dificuldade de controle inibitório e postura social. Né? Porque isso tem uma série de coisas que estão atrapalhando eu construir isso aí. Então, a criança típica. Hoje, meu filho, de 5 anos, ele entra no elevador, quando está muito cheio, ele fala, nem podia entrar ninguém mais. Aí entra uma pessoa, ele, não é possível entrar mais alguém. Mas ele tem 5 anos, ele tem um perdão aí social e cognitivo, porque ele ainda está amadurecendo. Então, a criança, ela fala o que ela pensa. Ela não tem muito filtro, né? A cabeça e a boca tá pertinho. Então, quando a gente traz na perspectiva da neurodivergência, isso pode se estender até a fase adulta. A gente pode ter um adulto nível de suporte 1 ou 2 que extrapola nos comentários. Então, como que eu vou segurar uma crise sensorial se eu não consigo segurar um comentário? Né? Então, a hora que vem, eu vou explodir mesmo. E tem níveis, assim, tem criança que explode rápido, porque depende de como está o gráfico dessa criança, que a gente, inclusive, faz uma análise avaliativa disso. Está muito alto esse gráfico, está muito baixo, não, está mais ou menos, está intermediário. O que significa isso? Não, então, qualquer barulhinho eles regulam. Não, aquele lá tolera um pouquinho mais. Qualquer toque eles regulam, não, aquele lá tolera um pouco mais. Então, é muito variável a disfunção. Né? Só que a gente tem que ter muita sensibilidade, principalmente uma avaliação bem robusta para intervir certinho e saber orientar a família, ó,
ele está desse jeito aqui, evita. Por isso que existe abafador de ruído, né? A gente orienta algumas famílias, quando há indicação, a ter um abafador de ruído, para aquela criança conseguir ir num restaurante com a família, conseguir ir num shopping, né? Não pelos outros, mas por ele, para ele ter lazer, para ele ter um momento social ali com a família, não ficar só dentro de casa, né? Isso é tão interessante que, às vezes, eu não sei se isso acontece com os pais, mas, por exemplo... Eu expõe minha família inteira aqui, né? Ontem eu tava com muita dor. Só que eu não sei se é o mesmo do autismo, e já vai ficar para a próxima pergunta. Por exemplo, o meu tem dias que tá pior. E tem dias que, tipo, parece que tá tudo normal. Que eu até falo assim, nossa, deu meio-dia e não senti dor. Rensga, podia ter ido andar de skate. Mas tem dias que só, igual hoje, só amanheceu. Igual a semana inteira, né? E, por exemplo, eu fui no shopping ontem com a minha mãe. Aí eu peguei e falei assim, eu posso ir no shopping, mas eu tenho que usar uma tipóia. Porque o braço fica estendido, aí demora o shopping. Aí eu falei assim, ela falou, nossa, mas tá muito feio, não tá combinando com a roupa. Eu falei, eu tô nem aí. Você já prevê, por exemplo, mas Não, você tem eu não condições vou. cognitivas de prever que o passeio vai ser um passeio que vai ser mais longo e que você já prevê a dor, né? Diferente, às vezes, da criança que ou tem déficit cognitivo ou é muito novinha e não prevê, que ela só quer ir para um passeio, ela só quer sair, mas ela não prevê que vai dar ruim. Né? E os pais, com tipo assim, vou colocar um abafador de ruído no meu filho. Ou então tem alguma outra coisa que às vezes seja externa, meio visível. Como que eles lidam com isso? Assim, porque assim, minha mãe é adulta, ela Sim. sabe a dor que eu sinto. E ela não tá combinando com a sua roupa. Então, assim, às vezes os pais, será que vocês não tentam? Às vezes falam, não, filho, é um casamento. Será que vai... Existe todo tipo de pessoa, existe todo tipo de família. E eu quero deixar bem claro que aqui não tem crítica, é só para trazer a resposta à sua pergunta e que, de fato, pode ser interessante para quem está nos ouvindo. Não é uma crítica, mas existem pais que gostam das adaptações porque vê que traz benefício. O uso dela. Porque com o abafador, por exemplo, o filho conseguiu dançar a quadrilha. De novo, não pelos outros, mas por ele. Né? Se não quer dançar, é problema dos outros. Mas, nossa, ele conseguiu, que vitória. E a autoestima daquela criança vai aumentando, ela vai conseguindo executar coisas que os pares executam e tendo ali outros momentos de lazeres sociais e tal. Então, tem família que, quando vê o benefício das adaptações, ficam felizes. Tem família que não gosta. Mas geralmente é uma minoria. Geralmente, quando vê o benefício, 1000 vezes melhor do que o filho numa crise. Né? E vai entendendo esse processo de forma gradativa, sendo inserido na vida deles. Eu vou tirar por base a deficiência física. A cadeira de rodas, por exemplo, tem muitos pacientes com paralisia cerebral. E eu indicava lá no CRER muito a cadeira de roda. Eu fazia a medição na cadeira de roda. E por muitas vezes eu era a portadora daquilo que a família não queria ouvir. Porque eu fazia o pedido. Eu fiz vários pedidos de cadeira de roda e entregava para a família queria jogar na minha cara o pedido. Porque a gente entende esse momento, que você é a portadora de estar entregando um selo de deficiência. Porque o dispositivo de auxílio, seja ele um abafador, seja ele um mordedor para aquela criança que está mordendo a roupa e aí coloca um mordedor para ele morder, seja a cadeira de roda, seja uma órtese, seja uma prótese, ele traz o estigma da deficiência. Né? Quando eu não tenho nada, eu estou ali dito, entre aspas, como normal. E por isso que, às vezes, crianças com autismo, ou, enfim, adultos, quando vai usar a vaga de PCD, é mal interpretado. Tem muito que fala, credo, a mulher, ela parou na vaga de deficiente. Já fizeram isso comigo muitas vezes. E não entende que a deficiência também, ele tem por direito. É uma deficiência não visível. Mas se der com abafador, com mordedor, com algum comunicador na mão, com um tablet, tudo bem, ele tem a deficiência. A deficiência, infelizmente, as pessoas ainda têm que ver para crer, né? Para entender a necessidade daquilo, do porquê do uso daquela vaga, do porquê do uso preferencial da fila, do porquê aquele símbolo da fita do autismo está em vários ambientes, vários estabelecimentos. Então, existe uma dificuldade da aceitação pelo estigma. Os PEIs, que são os programas de ensino individualizado, que a gente contribui com a pedagogia para fazer, são adaptações curriculares dentro da escola, adaptar a tarefa. Tem mãe que tem muita dificuldade de aceitar a adaptação. Ela, poxa, meu filho não vai ter aquela tarefinha que no final do ano eu vou receber, os amigos fizeram a tarefa. Eu imagino e acolho que é muito difícil entender que vai ter uma tarefa diferente do colega, mas pode ser ali que a gente extrai potencial, até daqui uns dias não usar mais a adaptação. Mas vai ser ali que eu vou ter o acesso a novas aprendizagens. Eu vou jogar a criança para os leões dando uma tarefa que ela não tem condições de dar conta de fazer. Sim. Então, de forma gradativa, a gente pode ir te retirando a adaptação, até que ele consiga estar como os outros. De novo, nosso objetivo não é que ela se misture para ela seja igual ao coleguinha, mas que ela alcance o potencial dela, a comparação dela com ela mesma. Né? Mas, sim, existe uma dificuldade, em sua minoria, da aceitação de quaisquer tipo de dispositivo de auxílio.
sabe? De qualquer adaptação. Porque realmente ela traz a deficiência visível, é. Eu entendi por que os pais aceitam mais a parte do um raciocínio completamente aqui na minha cabeça em relação à criança, porque consegue ver a melhoria, e às vezes com um adulto que era normal e com deficiência não, porque o adulto engole a dor, por exemplo. Ah, não, então tira de pó, não tá combinando. Eu não vou mudar nada na minha cara. Eu vou no shopping normal e tal. O adulto consegue só fica ter pra mim. Com uma postura melhor do que a criança, né? Só vai ficar pra mim. Então, às vezes, a pessoa não tá vendo o benefício que aquilo traz. E eu dei o exemplo, assim, da minha mãe. Minha mãe é maravilhosa. Não, faz tudo. Abre as coisas pra mim, organiza tudo. Só que, e não foi assim, ela foi um exemplo, mas, assim, muitas pessoas, até, assim, familiar, não. Eu vou mais cedo tirar esse negócio aí do braço. Então, assim, eu consigo ver que o benefício é meu, mas eu também consigo analisar isso, que os outros não veem esse benefício. Às vezes eu sei que eu vou sacrificar. Então eu falo assim, ok. Mas aí o sacrifício só você sabe. Só eu como sei. ele pode te afetar. Porque como a gente falou, quando você vai ficando no seu limite, escalando desde dor a questões periféricas, sensoriais, você vai ficando com um acúmulo emocional. Né? Que é o que a gente evita a criança, por exemplo, de entrar na crise. A crise sensorial, existe a crise sensorial e a crise comportamental. Só que uma pode ser gatilho da outra, principalmente a sensorial, porque a sensorial é acumulativa. E parece que ela vai de 0 a 100. Imediatamente, ela não sobe escada, ela dá um salto. Né? Lembra que eu te falei que tem uns níveis, né, assim, dessa disfunção? Agora, por exemplo, a crise comportamental, ela geralmente é imediata. Eu quero isso aqui. Não. A criança já explode e já se torna reativa imediatamente, porque eu não ganhei aquilo que eu poderia. Eu entrei numa loja e quis pegar um brinquedo. A mãe, não pode, tem que pagar. E a criança, às vezes, não espera esse tempo de pagar, entrar na fila. Ou a mãe simplesmente não tem dinheiro para comprar. Não posso. E dá uma crise no shopping. Eu quero comer isso. E dá uma crise no shopping. Isso é o comportamento, é a reatividade imediata da frustração, que é um limiar muito curto que tem dentro do autismo. A crise sensorial pode ser imediata, mas pode ser também acumulativa. Então, assim, ontem, domingo, um exemplo hipotético, a criança foi numa festa e ela ficou extremamente desorganizada ali, mas ela foi aguentando. Então, aquilo foi entrando. No outro dia, ela chega para a escola e do nada a professora falou, do nada surtou, do nada deu uma crise. Não foi do nada. Pode ter sido um processo anterior, acumulativo, tá? Enfim, existem uma série de coisas junto a isso, da questão sensorial, que pode trazer. Aí, quando é sensorial comportamental, que é o que acontece muito no autismo, o bicho pega, né? Então, existem situações variáveis que fazem essas crises acontecerem, né? Agora, no sensorial, o que é o mais complicado é porque, por exemplo, você está falando do seu exemplo, que está super legal da gente usar aqui com essa riqueza sua de detalhes, de trazer sua experiência, mas ela é pontual, está só no membro. Por mais difícil que seja a convivência, ela está só no membro e ela se comporta de um jeito. E você tem uma dor neural, né? Porque trata do nervo. A gente sabe que o plexo, para quem não sabe, é uma estrutura que ele é ligado da medula com as raízes nervosas que comprometem o movimento do braço. O meu foi da região axilar até a ponta dos dedos, o comprometimento. Então... Mas atrofiar as costas e... porque compromete tudo, né? Porque o corpo, ele é uma junção muito perfeita. Então... tudo compromete, né? E as compensações invisíveis que você, às vezes, pode ser que faça com a postura que você não perceba. Minha escápula. Você deve ter dor em escápula é assim, ó. Você deve ter dor em outros lugares, né? Minha cabeça, você vai reparando, você vai fazendo compensação invisível mesmo. Invisível, eu digo assim, que você não percebe o que está fazendo, mas que é automático no corpo. Igual a gente mancar quando está com dor. Com certeza. A gente manca para tentar distribuir o equilíbrio para aquele membro que está doendo não descarregar peso. Agora, o que acontece na questão sensorial como eu estava te dizendo, você tem pontualmente no seu braço. Agora, as crianças podem, e geralmente acontece, de todos os sentidos estarem desregulados. Nossa. Então, eu estou com uma disfunção no meu sistema olfativo, eu chego no lugar, eu sinto cheiros horríveis que me incomodam muito e que me dão reações orgânicas, que eu vou já explicar o que é isso. Eu tenho também o auditivo, então eu posso estar baixo em um, alto em outro, e é uma salada. Entendeu? Eu posso estar com um baixo registro em um sistema e uma aversão em outro, então eu posso estar hiperresponsivo, hiporresponsivo, eu posso estar buscando pôr tudo na boca ao mesmo tempo, reativo auditivo. E isso é por isso tão difícil de acomodar sensorialmente sem intervenção correta, e por isso tão difícil o dia a dia dessas crianças quando estão em disfunção alta. A família às vezes prefere nem levar numa festa, né? E às vezes é muito julgado por isso, mas ninguém sabe o que é uma criança entrar numa crise. E as crises podem vir acompanhadas de autolesão. Então, eu tenho pacientes que na hora da crise arrancam um pedaço até do rosto. Você tem noção do que é você chegar num nível de se machucar, de arrancar um pedaço, ou de arrancar um pedaço da língua, se morder alguém.
porque está no limite mesmo. Então, chegou, extrapolou. A reação orgânica, que eu disse, que é importante a gente entender, é a reação que a gente também faz um comparativo do que é transtorno e o que não é. Então, você pode, por exemplo, não gostar de um cheiro específico, né? Então, você não gosta do cheiro do desinfetante que a sua empregada está usando na sua casa, que a sua funcionária está usando na sua casa. Esse está te dando dor de cabeça. A dor de cabeça, a reação posterior, reação secundária, fisiológica do sistema olfativo. Sentir o cheiro daquele desinfetante é muito forte, sua cabeça automaticamente dói. Você reacha, faz uma careta, não gosta, torce o nariz, mas você vai resolver não comprando mais. Troca de desinfetante, ou só passar álcool na casa, não é um transtorno. Você tem uma sensibilidade sensorial. Para ninguém achar aqui que todo mundo tem transtorno sensorial vendo esse podcast. Mas, enfim, as reações orgânicas, elas acontecem. Então, se a gente fica com dor de cabeça por algum cheiro, anda atrás no carro, sente tontura e às vezes dá até vômito por uma reação labiríntica, é do sistema vestibular que isso causa. Mas é só não andar no meio. Tá fácil de resolver. Sua vida não é um transtorno por causa disso. Se torna um transtorno quando é diariamente uma barreira para você executar suas coisas. Isso te impede de ir na escola, te impede de ter lazer e te deixa só em casa. Aí é uma barreira social, uma barreira emocional. Aí, de fato, vira um transtorno. Mas a reação orgânica, ela está presente na criança também. Então, ela vai dando dor de cabeça, ela vai tendo enjoo, ela vai tendo incômodo. E é muito, muito forte isso dentro dela. Principalmente porque no autismo, como eu falei, vários sistemas estão em transtorno de uma vez só. Nossa, Bel, eu não consigo imaginar como que é estar num corpo de uma pessoa que está numa crise. Porque deve, assim, com o braço, eu já teve dias que eu falo que eu Quer explodir. Cheguei em casa e comecei a gritar. Você está gritando por quê? Porque eu tô 12 dias e não passa, e não durmo. E é enlouquecedor, só quem vive sabe, né? Falei, não dá. Aí foi tipo assim, gritar e foi aliviando. Agora vamos pensar, uma criança que está com autismo e está em crise, tem algum manejo, alguma dica de tirar uma cartola para ajudar os pais nesse momento? O que eles fazem? Eles sentam e choram, espera passar? Tem algo que possa fazer para ajudar a contornar? Então, os pacientes que vão para mim, que eu tenho certeza de quais níveis estão em disfunção, isso é diariamente orientado para os pais dentro lá do meu consultório, às vezes vê os meus manejos e acomodações sensoriais, as dicas de redirecionamento, que a gente chama de dietas sensoriais, enfim, acomodações, mas isso é muito singular, porque cada criança vai estar com um nível de disfunção em um específico sistema. Agora, eu imagino que seja difícil para quando alguém solicita um conselho desse, porque a gente não sabe qual que é o sistema que está em disfunção. E quando deu a crise, o que desencadeou? Porque como ela pode ser acumulativa e pode ser com uma junção de crise comportamental, a psico também vai orientando a família a como manejar a criança naquela questão do comportamento. Primariamente, a gente tem que evitar que escale crise. Porque senão a gente entra numa crise e aí vem os outros comportamentos. A crise foi de núcleo base sensorial comportamental, mas aí, a hora que está agressivo, entra numa crise agressiva, né? Então, inclusive, fiz recentemente um curso com um pessoal brilhante, que é o Grupo Método lá de São Paulo, da Meca Andrade, que eles trouxeram para Goiânia o curso de capacitação de segurança em crises agressivas. Eles são especialistas, por exemplo, em nível de suporte 3 e fase adulta lá em São Paulo. O trabalho que essa galera faz, eu nunca vi ninguém fazer. Eles estão, tipo, no top 3 fora do Brasil, mundial mesmo. E, inclusive, eles vão agora em julho trazer novamente aqui em Goiânia. E tinha muitas famílias fazendo, que eu achei muito legal, sabe? Porque, de fato, só a família sabe onde o sapato aperta, né? Então, quando você me traz assim, qual conselho dá, a família precisa de muito aconselhamento, principalmente de manejo comportamental, de redirecionamento sensorial e de saber como ajudar na hora da crise, que já está lá no pico mesmo, que escalou o pico mesmo na crise, esse protocolo de como agir para que esse indivíduo não se autolesione e nem tenha heteroagressão, que é machucar quem está do lado. Né? Chamar alguém, ter ajuda. Se a família tem condição, treinar e capacitar um cuidador para estar ali. Eu tenho um paciente que eu estou treinando um técnico de enfermagem para andar dentro do carro com a mãe. Porque não tem condição, porque ele já rompeu o cinto de segurança e foi para cima dela dirigindo. Né? Então, assim, é muito perigoso. Vai se tornando perigoso mesmo, dependendo do nível do esporte, dependendo de uma série de fatores, se tem essas questões de agressividade no momento de crise, lembrando que não é agressivo 24 horas, no momento de crise, que a gente já deu N explicações aqui, que tem todo o direito de ter, né, de explodir, de ficar nervoso e tal.
Enfim, a gente entra com a fono para o comunicador, validando e modelando lá se está com dor, o que está sentindo, para a gente evitar ao máximo chegar nesse nível. Né? E esse curso que eu fiz, e eu recomendo assim, esse e tantos outros para famílias mesmo, eu acho que é o que a gente pode fazer enquanto profissional. Né? Acho que você até acompanhou o curso que eu dei para a família de forma gratuita, porque eu acho que a informação que vai saber fazer com que essas famílias reajam no momento dessas crises, evitando chegar no pico. Né? Redirecionar sensorialmente. Se essa criança busca muito coisas não comestíveis na boca, você chegou, você faz uma varredura rápida do ambiente, tem coisa que quebra, não tem, já retira aquilo para que a criança na hora da crise não pegue e se machuque. Eu tenho crianças que já perderam um pedaço da língua comendo um caco de vidro. Tem criança que já parou no pronto-socorro porque bebeu produto de limpeza. Então, tem que ter um cuidado extremo. No ambiente que a criança está, por exemplo, se fica na escola, 4 horas na escola, essa criança tem que ter o protocolo dela de conduta ali para a escola, né? Do que é periculosidade para ela, do que a família tem que evitar ao máximo a criança entrar num momento desse. E se a família conhece a criança, está escalando para uma crise, está começando a ficar reativo, está começando a ficar agressivo, não está já ouvindo, as adaptações e redirecionamentos da psico e da TO não estão funcionando, o comunicador da fono não está funcionando, vai embora do lugar. Não, de novo, estou nem aí para os outros que estão vendo a criança ter crise. Não são os outros. São o que pode acontecer dela ali machucando alguém, ser mal interpretada ou se machucando principalmente, né? Evitar que tenham lesões, assim, heteroagressivas ou autoagressivas e que, infelizmente, acontecem de ter pessoas extremamente ignorantes que pegam o celular e filmam, né? Então, é muita exposição. E assim, para pensar também na pessoa que está tendo a crise, né, gente? Se ela tá numa crise, ela está no limite dela. Ela tá, é o extremo do ser humano. Porque você imagina uma criança, como eu tenho vários, assim, porque eu, de forma assim, 200% honesta, eu não escolho o paciente. Chegou para mim, eu estou ali para atender. Então, eu tenho desde bebezinhos que estão em nível de alerta, ou lesões cerebrais aí com meses, a um paciente de 26 anos. Então, tem de tudo. Então, é complicado, assim, a gente não saber orientar o nível, indiferente da idade, do nível, assim, essa família, porque para estar naquela situação deve ser enlouquecedor. E o lugar mais difícil do mundo é o lugar do outro. Se a gente conseguisse colocar, a gente pensar assim, cara, faz todo sentido tá daquele jeito. Eu falo para todas as famílias, falo para as escolas, você tem carta branca de estar desse jeito, sabe? A gente estoura por qualquer coisa, a gente discutindo com pessoas que estão nos ouvindo, falando numa discussão, existe divergência. Tem gente que no trânsito te saca uma arma e atira no outro por causa de uma briga de trânsito. Você imagina eu não conseguir falar que tá doendo alguma coisa? Eu não consegui falar que eu tenho uma dor que acontece na infância, uma sinusite, uma dor de garganta. Eu tenho pacientes que chegam a otites importantíssimas, de quase causar uma meningite secundária por dor de ouvido, infecção de ouvido, porque não consegue falar que está doendo. E às vezes não tem febre, ou também tem questões sensoriais interoceptivas, que a gente fala que são sensações importantes internas, viscerais mesmo, dor de cabeça, crianças que têm alta tolerância à dor. Então, dentro do espectro do autismo tem isso. Aquela criança resistente à dor, com limiar de dor alto. Então, quando chega a família conseguir investigar alguma coisa num pronto-socorro, enfim, com um médico, já está no limite a infecção ou uma doença X aí, e que acontece ao longo da vida com todos nós. Né? Um processo infeccioso, um processo viral, uma dengue. Então, você imagina, eu não consigo falar que está doendo. Né? E aí, aquilo dá um gatilho para a minha crise sensorial, que puxa minha crise comportamental. Eu vou explodir, vou morder, todo mundo está do meu lado. Quantas vezes você está discutindo com alguém, você serra os dentes, isso a gente é animal, isso é do ser humano. Você fala, não é possível que não está me ouvindo. A gente fecha a mão, a gente fecha os dentes e a nossa vontade é de voar na pessoa. Só que a gente tem o controle inibitório. Que faz com que a gente respire fundo, oxigênio o cérebro e tenha um comportamento adequado e esperado. Mas num surto... Não vê. Aquela expressão de que uma mãe tira um filho debaixo de um carro, ela é muito real. Nós nunca precisamos usar a nossa força na totalidade. Eu não tenho noção do tanto de força que eu tenho dentro de mim, porque eu nunca precisei usar. E você também não, mas uma criança, um surto, ela tem a força de um adulto. Eu sei, experiência própria, porque esses quase 20 anos aí, eu já vi crianças arrancarem o próprio dente, assim. Quem faz isso? Um instrumentador de odontopediatria tem um alicate para tirar um dente. Um fórceps, sim. Você imagina? É interessante, você falou aí de odontopediatria, de formação, sou dentista. Indo, mas pela deficiência não atuo, né? Uma questão que nós temos, e eu vou aproveitar esse exemplo da odonto, nós temos
quando chega uma criança com múltiplas lesões de cárie, coisa assim, nós fazemos um diário alimentar. Onde os pais, durante uma semana, vão registrando ali as alimentações para a gente conseguir fazer um diagnóstico e saber onde vai ter intervenção. Dentro da parte do autismo, tem alguma coisa que você aconselha? Pais, registrem para conseguir depois parar e olhar. Olha, talvez essa explosão aqui possa ser relacionada com isso, isso e isso. Tem algo semelhante ou estou viajando? Tem. Principalmente a galera da psico. As psicólogas fazem um trabalho brilhante junto às assistentes terapêuticas em relação aos registros e antecedentes de comportamentos. Então, ali as famílias, os cuidadores, babás, inclusive na escola, os professores conseguem fazer o antecessor da crise, o antecessor do porquê que está com aquele comportamento, por que mordeu o colega, por que está todos os dias esse comportamento se repetindo. É um tipo de comunicação, é um tipo de protesto? Ou ele se comunica, mas tem um comportamento disruptivo. O que antecede o comportamento para a gente evitar que isso aconteça? Existem esses registros. Dentro da terapia ocupacional, existem registros não iguais, mas similares, inclusive numa tabelinha que eu distribuí gratuitamente para as famílias naquele curso. E quem está me assistindo aqui, se quiser, eu mando os arquivos também. Para quem estiver assistindo, é só me mandar um direct no Instagram. Vou deixar aqui embaixo. Depois ela coloca para vocês que eu mando esse arquivo. Para vocês colocarem lá em quais sistemas a criança está com aversão ou com busca, qual que é o comportamento secundário a essa busca e o que a gente fazer para acomodar. Então, essas anotações são super legais. Eu deixo na escola, eu estou, inclusive, preenchendo junto com as famílias, devagarzinho isso, porque foi uma tabela que eu fiz há pouco tempo. Para a gente conseguir fazer com que a família, principalmente, a orientação parental é algo extremamente escasso hoje em dia. As famílias não sabem muito o que fazer. Eles não têm instrução e nem formação, né? Então, caiu de paraquedas com o diagnóstico no próprio colo deles, eles não sabem o que fazer. E existe a questão emocional também, né? Então, tem muitas mães que chegam e falam assim, olha, Isabel, eu tenho dificuldade demais de brincar ou de fazer o que você sugeriu para fazer, porque quando eu sento e vou brincar com meu filho e ele não responde, isso dói. Então, entre aspas, terceirização de fazer só na terapia, um pouco é um bloqueio emocional e eu super entendo as famílias que não conseguem fazer. Cada um tem seus limites, né? Tem uma mãe que é muito mais lúdica, tem mãe que não é. Tem mãe que não consegue sentar e brincar, tem mãe que odeia música infantil. Tem mãe que é super lúdica, senta, brinca. Então, nós vamos lidar com diversos tipos de pessoas. E essa orientação precisa acontecer. E esses registros, eles existem. Então, tem o registro da fono, por exemplo, para criar o comunicador, né? A prancha de comunicação, a gente tem as palavras-alvo, palavras que mais aparecem na criança. Se a criança vai treinando, por exemplo, a modelagem do não, né? Por mais que modelagem é uma palavra aí que a galera da fono, da comunicação interativa, eu sei que não gosta muito de usar, porque tem uma conotação da análise aplicada, mas só para quem está nos ouvindo, entender que eu estou tentando usar menos termos técnicos e fazer com que todo mundo me entenda, assim. Mas a gente vai dando modelo para a criança, né, se comunicar com as palavras-alvo. Então, existe o registro também da fono. Ele pede muito para ir embora. Então, vamos colocar o vamos embora? Ou quero ir na mamãe? Ou não? Para, chega. Que são palavras-alvo. Então, esses registros antecessores... Porque eu coloquei comunicação, comportamento sensorial? Porque, para mim, são os 3 starts que geram esses tipos de crise. Entendi. Né? Legal. Nós temos um quadro aqui chamado Mito ou Verdade. E eu tenho umas perguntinhas. Claro. Mito ou verdade? A terapia ocupacional sensorial é apenas para crianças com autismo? Mito. Mito porque existem pessoas com disfunção de integração sensorial que não estão ligadas ao autismo. Existem crianças, indivíduos com paralisia cerebral e disfunção de integração sensorial. Crianças com T21 e síndrome de Down apresentam disfunção de integração sensorial. Enfim, tem N diagnósticos que podem estar ligados a isso que não só ao autismo. Mito ou verdade? Todos os terapeutas ocupacionais podem aplicar integração sensorial? Verdade. O curso a formação de integração sensorial, a certificação completa, só o terapeuta ocupacional realiza. Existem cursos básicos e que eu acho super importante outras profissões fazerem para entender os seus pacientes. Então, psico, fono, pedagogia, profissional da educação física, psicomotricistas, musicoterapeutas, são profissionais brilhantes e que, para mim, se eles entendem de terapia de integração sensorial, são profissionais completos. Mas a aplicabilidade, a avaliação, a intervenção, ela é exclusiva do TO, porque só o terapeuta ocupacional faz a formação completa até pegar a sua certificação. Mas existem cursos básicos, palestras. Se eu não me engano, módulo 1 e 2 da certificação, outros profissionais podem fazer. Entendi.
Outra pergunta ainda dentro da integração sensorial, porque eu acho que gera muitas dúvidas. Sim. Mito ou verdade? Todas as pessoas autistas têm sensibilidades sensoriais aumentadas. Eu vou colocar como mito, porque não. A gente às vezes fala assim, nossa, pensei em autismo, já pensa na criança tampando o ouvido, que não gosta do processo auditivo. Tem criança que cola o ouvido numa caixa de som, faz mal até para a recepção do tímpano, estrutural mesmo do canal auditivo. Então, não são todas as crianças, indivíduos com autismo que estão sensíveis. Tem crianças que estão com falha no registro e hiporreativas. Então, é buscando estímulo. Então, é um mito, porque as apresentações de disfunção de integração sensorial, elas são variadas, elas não são lineares, né? Não é toda criança que tem o mesmo tipo de comportamento da disfunção. Outra perguntinha. Mito ou verdade? Tem medicação para autismo? Para o espectro do autismo, não. Para a sintomatologia, para as comorbidades, sim. Por exemplo, componente TDAH, distúrbio do sono, uma grande minoria percentual, crises convulsivas. Existem medicações, tem crianças que se beneficiam dela para questões de atenção, para melhorar o potencial de aprendizagem, para os pré-requisitos acadêmicos na fase escolar. Existem medicações que auxiliam em alguns tipos de comportamento dentro do autismo. Remédio para autismo específico, não, até porque a criança autismo está doente. Então, quem está doente é que tem cura. Nós temos melhora na condição do quadro, significativas, inclusive. Né? E algumas medicações, claro que não cabe aqui falar, porque isso é muito único, o médico responsável pelo caso vai analisar e vai passar para a família, se a família estiver de acordo, a criança faz o uso. E sim, tem crianças que se beneficiam da medicação, não é específica para autismo, né? São medicações específicas para comportamentos que envolvem o espectro. Entendi. Você já foi mencionando um pouco da minha próxima pergunta, mito ou verdade, o autismo tem cura? Mito, o autismo não tem cura, né? Porque, repito, a criança não está doente. A gente cura algo que é curável, obviamente. Então, se eu estou gripada, eu tomo um remédio, eu vou me curar, né? Agora, uma condição do neurodesenvolvimento, um déficit no meu processo neurobiológico, não vai ter cura. É uma condição minha. E eu nasci com ela, vou morrer com ela. Agora, existe, sim, uma melhora significativa no quadro. Tanto que tem... antigamente a gente ouvia muito assim, meu filho saiu do espectro, não é mais autista. Não existe isso. Esse termo sair do espectro são para crianças que melhoravam tanto, que se misturavam e passavam por crianças, às vezes, tímidas, né? Ou, inclusive, olhando a lupa ao contrário, pessoas que nunca foram diagnosticadas na infância são diagnosticadas na fase adulta. Ou seja, até a fase adulta, esse delay aí conviveu sem diagnóstico, né? Mas sempre esteve ali o autismo e algumas dificuldades, alguns desafios diários. Mas não, é um mito, não tem cura. Entendi. Abel, se você pudesse deixar um recado para um pai que acabou de saber que o filho foi diagnosticado dentro do espectro autismo, ou a pessoa descobriu que ela está no espectro mesmo tardio, o que seria o conselho, sabe? Porque quando eu descobri a minha deficiência, assim, né, que eu estava realmente nessa condição, eu comecei a procurar tudo. E eu entendi que, às vezes, eu não queria tanto entender da doença. Eu queria entender quem estava vivendo ou quem estava mais de perto acompanhando, qual era o norte honesto que aquela pessoa podia me dar. E o que você pode dar de norte com os seus anos de experiência para quem está nesse momento ou para quem está acompanhando alguém também, né? Você trouxe uma expressão que eu nunca tinha usado, mas eu vou, a partir de hoje, usar todos os dias, que é o norte honesto. Essas famílias, às vezes, infelizmente, podem cair em um norte desonesto. Em pessoas que, de fato, não vão ajudar, que vai passar o tempo. E tempo, falando de neurologia, de neuroplasticidade, da capacidade da aprendizagem do cérebro, quanto mais precoce e quanto mais intervenção correta, mais melhora do quadro. Então, assim, se me cabe um conselho, primeiro de tudo, se permita se enlutar. Se permita ter raiva. Tá tudo bem de ter raiva, sabe? Igual tem famílias que falam assim, eu amo meu filho, mas eu odeio o autismo. E tá tudo bem sentir isso, sabe? Às vezes existe uma culpabilidade tão grande de ter raiva, de pegar aquele diagnóstico, mas o pai, a mãe, a família, enfim, tem todo o direito de não gostar daquilo. Poxa, não se sinta culpado de ter raiva de ouvir aquilo. A gente não quer que o filho tenha uma febre, imagina ter um laudo de uma condição que vai acompanhá-lo para o resto da vida. Então, se permita passar pelos processos, ter raiva dos processos, sabe? Não romantize tudo, não.
sabe? Essa coisa de mundinho azul, mamãe azul, papai azul, tem gente que não quer ouvir isso, sabe? Tem mãe que odeia ser chamada de mãezinha. Não, me chama pelo nome. Então, eu acho que se permita ter raiva dos processos, seja honesto com a sua percepção. Se você não está satisfeita, mude, troque de equipe quantas vezes precisar. Principalmente até sentir seu filho estar caminhando para um processo de aprendizagem, estar numa escala de aprendizagem crescente, sabe? Tome muito cuidado com ofertas milagrosas, muito diferentes do que o tradicional traz. Evite muitos grupos de WhatsApp tóxicos, porque às vezes uma pessoa que está doente emocionalmente pode te adoecer, mas ao mesmo tempo se una com famílias, né? E vocês não estão sozinhos, assim, por mais que pareça um caminho solitário, porque, de fato, pessoas vão afastar de você quando você falar que tem um filho com deficiência. Pessoas não vão te compreender. Mães não vão chamar seu filho para a festa. Mas eu não quero trazer isso aqui jamais com cunho negativo, porque isso são situações isoladas. Graças a Deus, a minoria. Sim, tem pessoas boas que vão te chamar para a festa. Sim, tem pessoas que vão aproximar de você. Tem famílias que vão ser rede de apoio. Tem dos dois lados para tudo. Mas siga um caminho, tenha união, vocês com sua família, e sempre a sua criança em comparativo como ela estava ontem, como ela está hoje, sabe? E o caminho tem muito desafio, mas ele também tem muita beleza. Por mais difícil que seja ouvir, beleza do quê, né? Na hora que você está com raiva, você não quer ouvir nada. Você não quer ouvir nem falar assim, calma o quê? Acabei de receber um diagnóstico. Mas tem solução. Tem muita coisa boa nesse caminho aí, tem muita criança melhorando. Eu, nesses quase 20 anos, já vi muita coisa linda. Todos os dias acompanho pequenos milagres, fico muito satisfeita com o que eu vejo. Me frustro quando a criança demora a melhorar. Mas o conselho é esse, quanto mais cedo você ficar angustiado, se tiver aquela preocupação, ouça seu coração, você, pai, mãe, principalmente mãe. Se todo mundo estiver falando que você está ficando louca, vai louca mesmo. Procura mesmo. E que tem muita coisa pra gente fazer, tem muita coisa boa aí, e é isso. O processo é doloroso, mas lá no topo da subida tem muita coisa bonita pra gente olhar por lá também. Tem um texto que eu gosto muito, que eu não conhecia, fui conhecer depois, que é o Bem-vindo à Holanda. E é muito legal. É muito legal, que a pessoa organizou, fez toda... Ele faz uma analogia, né? De um pai que organizou toda uma gestação para um filho comum, né? Sim. E depois descobre que tem algum atraso cognitivo ou com alguma deficiência ou dentro do espectro e fala assim, ainda a beleza, você não se organizou para aquela viagem, mas ainda tem flores, ainda vai ter... Sim. A primeira vez que eu me deparei com esse texto, eu trabalhava no CREIRE, foi um texto voltado para criança, foi feito para uma criança com paralisia cerebral, esse texto. E, de fato, é assim, a família se programa todo para viajar para a Itália, estuda tudo sobre o idioma, sobre os bairros, e, de repente, eles chegam na Holanda e não deixam ele na Itália. Então, eles não sabem falar a língua que está ali, né? Eles não conhecem nada do bairro, eles têm que aprender a viver, mas que eles começam a observar o outro viés que tem ali, que também tem flores, que também tem outros bairros legais, que eles vão conseguir aprender a falar aquele idioma. É desafiador, né? Cada um tem seus limites, mas no fim dá tudo certo. Abel, realmente é muito interessante esse texto, essa reflexão. Fica até de sugestão para quem não conhece, né? Procurar esse texto Bem-vindo à Holanda. Eu acho que é assim mesmo, né? Na minha cabeça ficou desse jeito arquivado. Mas queria te agradecer, sabe? Por sua presença, por tirar um momento para vir aqui trazer tantos assuntos. Também acho que o conhecimento... ele também traz esperança para a pessoa, né, que está passando por essa situação. A vida é cheia dessas coisas, né? Então, assim, procurar pessoas boas, pessoas profissionais honestos nos diagnósticos, que vai ajudar ali. E queria agradecer por você ser essa pessoa, sabe? Que eu vejo um pouco dos seus atendimentos, acompanha também, né, a Bebel ali com os gêmeos. Então, assim, é muito bonito, sabe? Cada conquista, né? Então, obrigado pelo que você faz, né? Pelo seu cuidado, carinho e por dar uma pausa na vida e tirar esse momento. Então, realmente, queria te agradecer. Obrigada eu. É sempre um prazer falar de um assunto que eu gosto demais e que é o meu universo, né, há todos esses anos. E que, de fato, eu imagino que
depois que eu falo, que as pessoas nos ouvem, assim, a gente consegue melhorar a vida de algumas pessoas. E se a gente conseguir levar a informação de forma positiva para a gente já fica tão feliz, né? Então, é com o maior prazer que eu falo sobre isso. Quaisquer dúvidas, eu sempre estou ativa no Instagram. Estou disponibilidade de qualquer família. Eu converso com famílias pelo Brasil todo, não somente aqui de Goiânia. E é isso, eu estou à disposição de vocês, eu que agradeço a oportunidade e que mais pessoas, assim como o seu podcast, façam esse tipo de temática para que essas informações evitem acontecer tantos casos aí que a gente vê que ainda, infelizmente, acontecem. E para você que ficou conosco até aqui, nesse momento do podcast, eu vou deixar um desafio. Compartilhe com alguém essa informação. Compartilhe com uma mãe, compartilhe com um professor, compartilhe com um pai, que às vezes não é tão presente, né? Porque realmente disseminar a informação, o conhecimento, ter um olhar também de carinho para a pessoa que está passando aquele momento de crise, tentar entender um pouco, né, a complexidade, o que está acontecendo nos sentimentos, nas parte sensorial também, né? E o que está levando a isso. Então, esse é um pedido especial aqui do nosso podcast para vocês. Compartilhe essa informação, vamos disseminar. E qualquer dúvida, gente, peraí. E qualquer dúvida, tem aqui as redes sociais, tá? Pode, então, deixar comentários, siga ela nas redes sociais, tá tudo aqui embaixo, também aparecendo aqui na tela para vocês, porque tem muito conteúdo, como você disse, você gosta de comunicar bem, então você deixa ali, responde caixinha de perguntas, então o pessoal pode acompanhar também o seu trabalho. Obrigada e até a próxima.